Uma solução integrada para a sua obra. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura. Olá, começa agora o Construção Hoje Notícias e hoje você vai ver. Conheça um pouco mais do projeto Museu de Arte do Rio. Nesta semana acontece a licitação da Ponte Estaiada do Cocó, em Fortaleza. E governo federal lança edital para construir viadutos na BR-101, no Rio Grande do Norte. Essas e outras informações você vê agora. O MAR, Museu de Arte do Rio, também é uma das obras que faz parte da reestruturação da zona portuária da cidade. Um oceano é representado em uma cobertura ondular de concreto que une os dois prédios. Conheça agora um pouco mais sobre o projeto. Foi feito um contrato com a prefeitura para que a gente trabalhasse especificamente o palacete, para a gente fazer uma restauração no palacete e fazer o que naquele momento lá atrás nós chamávamos de pinacoteca, né? O conceito é o mesmo, em termos de ocupação, os andares seriam salas de exposições e nesse momento era só o palacete. Só que a gente percebeu que esse projeto podia ser um projeto muito maior e agregar ele, esse prédio aqui ao lado, onde nós estamos, que é o prédio da escola, e que naquele momento funcionava o antigo Hospital da Polícia Civil. O projeto começou a crescer e foi o que a gente acabou concebendo como um todo, que hoje é o MAR, que é uma escola ligada ao museu. Na verdade, nós temos três construções. Nós temos o Palacete, que é um prédio de 1916, que hoje a gente chama de pavilhão de exposições, né? E que foi por ali que nós começamos as obras em março de 2010. É um prédio eclético e que nós fizemos todo o restauro das fachadas. E esse prédio, quando nós chegamos, ele estava há 10 anos, foi um prédio que ficou 10 anos desocupado, ele estava completamente detonado, ele estava completamente destruído. O palacete ele tem um tombamento municipal, especificamente o corpo central, que é o hall tombado, que a gente chama de hall tombado. Com relação aqui à escola, ao antigo Hospital da Polícia Civil, ele é um prédio do final da década de 40, década de 50, nós não encontramos nenhum registro histórico dele, nenhum. A gente olhando, a gente percebe nitidamente que é o início do modernismo, é um dos primeiros prédios modernos do Rio, mas enquanto histórico a gente não tem. Os dois prédios são prédios de arquitetura muito diferentes. Então o que a gente trabalhou como, por exemplo, piso num prédio, não é o mesmo que nós trabalhamos aqui. Então a gente teve que ter muito respeito, não só por toda a parte de acabamentos, como pela parte de estrutura também. São prédios estruturalmente diferentes. No próximo bloco, saiba mais sobre os desafios superados na construção do Museu de Arte do Rio. Venha conhecer os tipos de estruturas pré-fabricadas de concreto presentes em obras por todo o Brasil. A ABSIC irá promover o Salão da Construção Industrializada de Concreto durante a segunda edição da Construction Expo, que irá acontecer entre os dias 5 e 8 de junho no Centro de Exposições Imigrantes em São Paulo. Venha nos visitar! O Museu de Arte do Rio tem cerca de 15 mil metros de área construída. Conheça agora os desafios e as inovações que envolveram o projeto. A obra começou no Palacete Dom João VI, que é aquele prédio bastante antigo, onde ali já se tinha, quando a Concrejato entrou no processo, já se tinha feito toda a demolição interna, então já se tinha um bom mapeamento do que a estrutura necessitava, tá? E aí já se tinha um projeto de estrutura definido, do que se ia fazer. E esse prédio aqui ainda estava sendo ocupado pelo Hospital da Delegacia Civil. Então, a gente tinha uma ideia de concepção, mas não tinha conseguido entrar no prédio para verificar as condições reais dele. Começamos as obras de reforço pelo Palacete Dom João VI, foi construída uma escada interna em concreto armado,
o prédio ele é todo estruturado em tijolos, tá? Então essa escada de concreto armado ela precisaria ser bastante pesada e estaqueada, de forma que o balanço dela suportasse parte do peso da passarela. Uma outra intervenção pesada que foi necessária foi a questão da estrutura da cobertura fluida. A cobertura fluida teria um descarregamento de peso muito grande em cima do palacete, e aí foram feitas tantos reforços de fundação, com estaqueamento, estruturas metálicas que partiram do térreo até a cobertura, para que se pudesse ser feito o apoio para o peso da cobertura fluida. Nós encontramos um prédio com lajes duplas, que é uma estrutura que muito raramente você encontra hoje em dia, né? Você tem uma laje de teto e uma laje de piso do andar de cima. Você tinha toda uma estrutura de concreto em bom estado, um estado com pouca degradação. Foi necessário somente com reparos pontuais. Segundo o cálculo de estrutura, não era necessário fazer todo um reforço do prédio, levando-se em consideração as caixas dos elevadores. Os elevadores antigos foram demolidos, as escadas antigas foram demolidas e foi construída toda uma escada nova e uma caixa nova de elevador, todo em paredes de concreto. Então isso concedeu ao prédio todo um contraventamento, tá? E um reforço que já era suficiente para sustentar a carga da cobertura fluida. Essa passarela metálica ela foi feita em 3 partes. Tá? Ela aproximadamente tem 40 toneladas só de estrutura metálica. Ela foi fabricada num galpão, ela veio para cá em 3 partes, foram feitos escoramentos na ocasião da construção. Os revestimentos foram feitos em telha termoacústica para evitar temperatura e barulho aqui do ambiente da zona portuária, né? A parte externa recebeu depois alucobonde para ficar com um acabamento de arquitetura diferenciado, e a parte interna, revestimento em drywall. Essa cobertura, que a gente chama de cobertura fluida, né, uma laje curva, eu acho que foi um grande desafio, tanto para a empresa. Ela tem 65 de comprimento por 22 metros de largura, e ela está mais ou menos 30 metros do chão, e você tem de altura do ponto mais baixo para o ponto mais alto 1,70 m de ondulação, tá? Essa laje ela tem 300 metros cúbicos de concreto com aproximadamente 70 toneladas de aço galvanizado, foi feito para estruturar ela. A concretagem foi um tempo recorde, né? Foram concretados 300 metros cúbicos em 13 horas ininterruptas. Era uma solicitação tanto do projetista para evitar juntas frias, quanto do projeto de arquitetura. Então foi assim, o estudo dessa laje foi bastante meticuloso, né? Foram colocadas 2 bombas lança, uma em cada ponta da cobertura fluida, e aí foram concretados do meio para as pontas, porque se desse problema, a ideia é que não desse junta dilatação no meio da cobertura fluida. Quando você tem um arquiteto engenheiro como o Calatrava, que vem num projeto desse e fala que é muito audacioso, então, primeira coisa que eu acho importante, mostra que o Brasil sabe fazer engenharia. O Museu de Arte do Rio faz parte do projeto Porto Maravilha, que terá um salão temático exclusivo na 2ª Construction Expo, que irá acontecer a partir de quarta-feira, dia 5, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo. Veja a seguir: Governo Federal lança licitação para obras de viadutos na BR-101, no Rio Grande do Norte. Construction Expo 2013, segunda-feira internacional de edificações e obras de infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. A construção da ponte estaiada sobre o Rio Cocó, em Fortaleza, deve ser licitada na próxima quarta-feira, dia 5. Segundo a Secretaria da Infraestrutura, a ponte faz parte das intervenções previstas na área de mobilidade da capital cearense para receber a Copa no próximo ano. Prevista para ser executada por meio de uma parceria público-privada, a obra custará cerca de 338 milhões de reais e inclui um mirante de quase 61 milhões, que será custeado diretamente pelo governo do Ceará.
A secretaria informou que pretende contratar a obra ainda este mês e prevê que os trabalhos serão concluídos em 16 meses. O governo do estado defende o projeto como sustentável, minimizando as interferências no ecossistema do Rio Cocó. Em seus 850 metros de extensão, a ponte será sustentada por cabos de aço e utilizará apenas 2 pilares, evitando contato com o leito do rio. A presidente Dilma Rousseff e o ministro dos Transportes César Borges assinaram nesta segunda-feira, dia 3, um ato que permite a licitação de obras complementares para a duplicação da BR-101 no trecho que corta o Rio Grande do Norte. O edital é referente às obras remanescentes e inclui vias marginais, drenagem e ainda a construção de 2 viadutos. Além das obras na BR-101, a presidente assinou o acordo de cooperação do programa Brasil Mais Seguro entre o Ministério da Justiça e o Governo do Estado, a ordem de serviço das obras de construção do Museu da Rampa e do Memorial do Aviador, a conclusão da barragem de Oiticica, anunciou a liberação de recursos para a reforma e ampliação do Centro de Convenções de Natal e participou da entrega de retroescavadeiras e motoniveladoras a 149 prefeitos do Rio Grande do Norte. E o Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais!